Uma das coisas mais estranhas que nós temos assistido no Brasil de hoje é que o governo, no decorrer deste ano, já estamos no fim do ano, o governo tomou posse em 1º de janeiro, o ano está acabando, e o que é este governo? O que ele representou para o Brasil neste ano? Nós não vimos nenhuma ideia, nenhum projeto para o Brasil, para gerar empregos, para desenvolver, para crescer a economia. Única questão que esse governo preocupa é fazer caixa, fazer dinheiro vendendo bens. É como se uma família começasse a vender os seus bens, vender os seus imóveis, vender o seu carro para fazer dinheiro, porque o salário não está dando, não está se conseguindo as coisas, vai vendendo os seus pertences e depois não sobra nada. Um governo tem que se preocupar em fazer caixa, em ter arrecadação para ter uma economia sustentável, ter recursos para desenvolver as políticas públicas, as políticas sociais, a educação, saúde, tudo, com o desenvolvimento da economia. O governo precisa arrecadar, precisa fazer caixa, fazer dinheiro. E a arrecadação é desenvolvimento, é crescimento da economia. Qualquer governo, país afora, agora o governo da Argentina tomou posse, um dia depois da posse, estava lá o novo presidente da Argentina, tomando medidas econômicas para desenvolver o país, para superar a crise braba que se abateu sobre a Argentina, porque lá na Argentina eles seguiram essa mesma política de venda de bens, neoliberal, de não desenvolver a economia, de não defender a soberania do país. Lá se desenvolveu essa política e foi um fracasso, uma crise imensa se abateu sobre a Argentina. O governo tomou posse, procurou enfrentar e procurou apresentar políticas de desenvolvimento da Argentina, em defesa da economia da Argentina. Aqui nada. Nada. O presidente da República, ele diz mesmo que não entende de economia, não quer saber de economia. E a questão econômica é a questão central de um povo, a questão central de um governo. O governo não apresenta nenhum projeto, nada de desenvolver o país, nada de solucionar os grandes impasses da economia hoje e como o Brasil se insere na economia mundial. Ora, cada país está montando a sua estratégia, inclusive os Estados Unidos, vivendo aí uma posição delicada com o crescimento da China, o ressurgimento da Rússia, outros países da Ásia. Os Estados Unidos procuram compor a sua estratégia, dar dinâmica à sua estratégia, atualizar a sua estratégia, dar dinâmica à sua economia. A mesma coisa faz a China, monta a sua estratégia de defesa da economia chinesa, de desenvolvimento, faz a Rússia, todos os países montam a sua estratégia de desenvolvimento, de avanço na economia. No Brasil, nada. Este ano de governo, nada, nenhum projeto. Qual é a estratégia do Brasil para enfrentar o quadro do mundo atual? Qual a estratégia do Brasil para enfrentar o crescimento e tirar proveito do crescimento da China? Nada. Antes, na campanha e no começo do governo, era um xingamento contra a China. Questão política e ideológica. Agora aceitaram até dialogar. Mas nesse diálogo com a China, o que o Brasil apresenta? Nada. A China, nós sabemos o que eles querem. A sua estratégia de estar presente na América Latina, buscar aqui o nosso minério, buscar aqui fontes de desenvolvimento da economia chinesa. E também, inclusive, o nosso petróleo. E o que o governo brasileiro apresenta? Nada. É só venda. Venda das coisas, vende pedaço do Banco do Brasil, vende pedaço da Petrobras, quer vender os Correios, quer vender a Caixa Econômica, o pedaço da Caixa Econômica. Isto é o contrário de uma política econômica sadia, de uma política sadia para um país como o Brasil. O Brasil é um país importante no mundo, pelo tamanho do seu território, da sua população, já desfruta de um grande mercado,
o Brasil pode tirar proveito, inclusive do crescimento da China, o ressurgimento da Rússia. É um cenário político e econômico mundial diferente, os Estados Unidos enfrentando dificuldades, a Europa também enfrentando dificuldades, um cenário diferente. O Brasil, pelo seu tamanho e, acima de tudo, pelas suas potencialidades, pela dimensão da riqueza nacional, das fontes de matéria-prima, das fontes de riqueza que o Brasil tem, das oportunidades econômicas que se abrem para o Brasil, em vez de tirar proveito disto, nós não vemos nada. Um ano se passou, nada foi feito para o Brasil. Não há um caminho, não há um rumo. Nós não sabemos como será o próximo ano. É uma pena, é uma lástima.